Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro. Veja agora os destaques de hoje. Golpes cada vez mais frequentes no estado. As vítimas, trabalhadores. Como? Tem todo o dinheiro sacado do Fundo de Garantia Emergencial. Para vários amigos, um inclusive viu que também foi vítima disso aí. Qual a melhor forma de proteger o seu CPF? Fique atento às dicas. Covardia com consequências no norte do estado. 7 pessoas foram identificadas como responsáveis por assassinato de idosa em Passo Fundo. Mas afinal, o que chamou tanta atenção deste bando de criminosos? Portas abertas no novo normal. Escolas privadas e públicas estão autorizadas a retomarem as aulas. De um lado, instituições bem equipadas. De outro, a falta de recursos falou mais alto. Eleições 2020. O SBT Rio Grande abre espaço aos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje é a vez da representante do PCdoB, Manuela Dávila. Quais são as propostas para a capital? Já já, ela responde ao vivo. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 40 minutos, faltando 20 para o meio-dia. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre a maior apreensão de drogas do ano aqui no Rio Grande do Sul. Pode uma coisa dessas? E não foi pouca coisa, não. Foi muita coisa. Mais de 1 tonelada. Mais de uma? Tá bom? 2 toneladas? Mais de 2 toneladas. Ao total, 3 toneladas de maconha apreendidas no Vale do Taquari. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. E olha só, outra imagem aí de um furto na maior tranquilidade. Olha só, o rapaz chega ali, vai olhar a moto. Isso é numa revenda aqui em Porto Alegre. Ele vai da moto discretamente, sobe, ó, vai embora. Simples assim. E atenção, porque daqui a pouco, vem a imagem para mim, nós vamos começar a partir de hoje aqui do SBT Rio Grande uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de Porto Alegre. E hoje, pela determinação, pelo sorteio, é a candidata Manuela Dávila. Em seguida a gente traz, portanto, esta entrevista ao vivo. Cada candidato, né, terá 10 minutos para responder os nossos questionamentos. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muita informação para vocês. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 minutos para o meio-dia. Tem um recado importante para todos vocês. Você já sabe que o novo TIM Controle está demais. Tá sabendo, né? Trazendo o seu número para a TIM e abrindo uma conta grátis no C6 Bank, você tem 10 GB de internet todo mês para usar do jeito que quiser. E ainda pode ter um cartão de crédito sem anuidade. É muita internet para você aproveitar o mês inteiro, falando com os amigos, postando nas redes sociais ou usando os seus aplicativos favoritos. Calma que os benefícios não param por aí. Agora, com o novo TIM Controle, você também tem super descontos em smartphones. O LG K61 com 128 GB de memória está por apenas R$ 999. Isto sim é um super desconto, não é verdade? LG K61 de R$ 1.899 por apenas R$ 999. Aproveite essa oferta incrível com o novo TIM Controle. Traga seu número para a TIM, abra sua conta grátis no C6 Bank e aproveite todos os benefícios. Vá agora mesmo a uma loja TIM e saiba mais. E agora chegou o momento de falar de esporte. Para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, foi chamar o esporte já fazendo uma corridinha, né? Aproveitar todo o tempo, tem que se aproveitar, não é mesmo? Meu irmão Glauco Paza, o esporte para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, Glauco. Tá muito bem, a corridinha já te credenciou para jogar o próximo Grenal, tá? Pode escolher o time. Tô super bem. Por quê? Porque os dois não estão correndo lá como a gente imaginava, não. E não estão jogando como a gente imaginava. Essa é a realidade. Grenal na Arena, empate em 1-1, foi bom, mas foi ruim. Tá? Foi bom, mas foi ruim por quê? Eu explico. Foi bom porque na briga doméstica ninguém perdeu, aquela história, ninguém toca a flauta no outro, mas foi ruim porque os dois estacionaram na tabela de classificação. Você tá vendo aí o gol do PP,
um homem Grenal que vai surgindo aí, né? Pelo segundo clássico consecutivo marcou, já tinha feito pela Libertadores e fez um golaço aí no jogo de sábado, este gol que você acabou de ver. Aí uma penalidade marcada pelo árbitro, com a ajuda do árbitro de vídeo, do Cortez. E aí eu vou te dizer o seguinte, ó, o Grêmio manteve o jejum de Grenais de invicto, tá? De 11 Grenais sem perder. Só que aí o Inter quebrou o jejum de não fazer gol no Grêmio. Mais de 1000 minutos que não fazia gols, Thiago Galhardo marcou com a ajuda do Vanderlei, bateu nas costas. Que azar também do Vanderlei, né? 1-1 placar na Arena. E aí nós tivemos também os vilões do clássico. 2 expulsos, um para cada lado. O Musto na equipe do Internacional, Cinto Musto. Eu não ia perder essa. Ele deu uma cotovelada, o juiz foi lá, observou na imagem e expulsou o Musto mais uma vez. Foi a segunda expulsão dele em clássico. O jogador argentino até tentou se explicar. Vamos ver o que ele falou aí depois do jogo. Me gustaría mucho que haya una cámara del otro lado donde se vea el brazo sinceramente cómo va. En ningún momento tiro un codazo. La intención era cubrirlo para no dejarlo pasar al área con facilidad. Él me choca primero y creo que fue un roce normal, donde acá he juzgado, me parece, de una manera demasiado severa, pero ya está, mucha explicación no se puede dar. Reitero, disculpa a mis compañeros, a los torcedores, a toda la gente de acá del club. Isso aí, de desculpas. Falou, mas também não resolveu, né? Foi expulso, o Cortez também foi expulso pelo lado do Grêmio, André. E a questão é a seguinte, o Inter já tinha perdido a liderança, está com 5 pontos de diferença do líder, o Grêmio permaneceu em 15º, mas o Renato deu uma entrevista dizendo o seguinte, este avião vai decolar. Olha o que disse aí o Renato. Pode ficar tranquilo, no final do turno mesmo, daqui quando completar a 19ª rodada, e não vamos esquecer que o Grêmio tem um jogo a menos, hein? Não vamos esquecer disso. E os primeiros colocados não estão nessa distância toda do Grêmio não, hein? E aí vocês vão ver o aviãozinho do Grêmio decolando no final do turno ainda, quando acabar a 19ª rodada, aí a gente vai conversar, aí a gente vai ver onde que está o Grêmio. Olha, promessa. Esperemos então, daqui a pouco eu volto com mais Grenal. Tem aí, ó, PP, o pessoal tá tentando contratar o PP, sim senhor. E o Cavani, afinal, hein? Onde é que tá o Cavani? Já sabemos para onde ele foi. Daqui a pouco a gente corre. E o nosso palpite deu certo, não foi? 1-1. É assim, empate. Empate no Grenal, no campeonato à parte que é o Grenal, é bom, essa é a verdade. O problema mas a situação... é no campeonato brasileiro mesmo, propriamente dito, né? Mas daqui a pouco tu volta, vem também o Jeremias Werneck e vocês vão conversar mais sobre o Grenal e as consequências, né, dessa partida, claro. Enfim, o que vai acontecer, as projeções. Até daqui a pouco, obrigado, Glauco. Olha só, para quem está chegando agora, 11h51, daqui a pouco vamos mostrar que 7 pessoas foram identificadas como as responsáveis por um assassinato de uma idosa que aconteceu em Passo Fundo. Mas, afinal, o que chamou tanta atenção destes criminosos? Né? O que chamou tanto a atenção? Em seguida, a gente traz os detalhes. E olha só, atenção para o golpe, né, do auxílio emergencial e do fundo de garantia emergencial, porque os criminosos estão usando o CPF de vítimas para sacar todo o valor. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. Parece difícil? Não é. É muito comum. Tá muita gente caindo nesse golpe. O que exige que todo mundo tenha muita atenção. Em seguida a gente traz detalhes e informações. Inclusive a Polícia Federal está, né, em cima, está acompanhando. E daqui a pouco a gente traz detalhes sobre isso. Aliás, essas são imagens de uma operação, né? De uma operação que aconteceu. Em seguida a gente vai atualizar imagens da própria Polícia Federal, porque é um crime, né, que envolve o fundo de garantia, que envolve a própria agência da Caixa Econômica Federal. Portanto, é acompanhado pela Polícia Federal, que está em cima, e em seguida a gente traz detalhes e informações. Olha só, teve gente que precisou colocar uniforme, arrumar mochila e depois de quase 7 meses, ir para a escola.
Dá para acreditar, porque hoje é o primeiro dia de volta às aulas aqui na capital gaúcha. E o nosso colega, o Lucas Abate, está numa escola, uma escola comunitária, está lá ao vivo para conversar com a gente, porque muitas escolas ainda, apesar da autorização, estão aguardando. E outras começam essa retomada com uma série de cuidados e protocolos. Vamos conversar com ele, 11h52, 11h53 agora. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André. Bom dia a todos. Desde cedo a gente está acompanhando a retomada do ensino presencial aqui em Porto Alegre. E agora ao vivo a gente fala de uma escola de ensino infantil, uma escola comunitária Tia Bete, aqui no bairro Bom Jesus, que retomou as atividades para os alunos do maternal, aqueles de 2 a 5 anos de idade e, claro, com todos os protocolos exigidos. A gente vai mostrar aqui como é que é a entrada. É uma escola pequena, teria cerca de 60 alunos em tempos normais, agora são 9 crianças, que inclusive estão aqui numa sala ao lado, tem uma musiquinha para sono também, aquela canção de ninar, e eles estão descansando neste momento, a gente não consegue ouvir aquele barulho de criança ainda. Mas olha só, André, logo na entrada tem um tapete sanitizante com água sanitária, depois um pano para as crianças secarem os pés, ali também uma caixinha com termômetro, álcool em gel, um monitor já na entrada verifica a temperatura, anota a temperatura para monitorar toda essa evolução médica da criança. Se tem qualquer tipo de sintoma, a temperatura um pouco mais elevada, já é recomendado para os pais que fiquem em casa, que retornem para casa. E depois, claro, aqui dentro tem toda a marcação no chão para que eles consigam manter a distância na entrada da escola. Como a gente falou, são 9 alunos ainda, está sendo escalonado, então foi uma manhã bem tranquila por aqui. A gente vai conversar com a Patrícia Tainá Castro, que é a coordenadora pedagógica da escola. Patrícia, como é que foi essa manhã de retomada do ensino presencial aqui na escola? Bom dia. Bom dia, foi de uma forma bem gradual, as famílias estão ficando mais seguras, né, em retomar, conforme vão vendo todos os protocolos que a gente está seguindo, né, as orientações da SMED, então foi um início, né, de turno integral bem tranquilo. O que vocês estão sentindo dos pais? Estão se sentindo seguros? Ainda estão com medo? Como é que está o clima entre os pais aqui na escola? Sim, a maioria dos pais que já estão retomando, né, já estão se sentindo mais seguros e também estão passando essa segurança para os pais que vão vir, né, a trazer as crianças. Então, acredito que com todas as orientações, eles vendo também, né, os protocolos sendo seguidos, eles vão continuar seguindo, trazendo as crianças. André, essa é uma escola comunitária, claro, atende cerca de 60 alunos, 9 aqui, mas muitos pais também estavam dependendo da retomada das atividades por aqui, porque a maioria lá em março, quando as aulas foram suspensas, também os trabalhos foram suspensos, as atividades foram sendo retomadas, então muitos pais estavam sem alternativas de onde deixar os filhos, muitas vezes deixavam em casas de familiares, de amigos, então, de certa forma, estão comemorando a retomada dessas atividades por aqui, André. Lucas, você está me ouvindo ou não? Oi, Glauco. Sim. Lucas, é o Glauco. Não, eu queria só salientar a respeito de que não é necessário que crianças muito pequenas, né, em idade tenra, usem a máscara, né? Isso já foi manifestado pelo próprio governo, enfim. Esse escalonamento, 9 hoje, por exemplo, amanhã, o que deve seguir? Mais 9? Como é que funciona esse escalonamento? Esse escalonamento, Glauco e André, está sendo feito conforme cada escola. Cada escola se define seus protocolos e também conforme a vontade dos pais. Vou perguntar aqui para a Patrícia, aqui como é que está sendo esse escalonamento? O que está previsto para amanhã e ao longo da semana também, para retomar um pouco mais da normalidade? Sim, a gente organizou, né, planejamento das turmas conforme também as orientações do Covid, para ir passando para eles a modo de colocar, tirar a máscara, passagem de álcool gel nas mãos. Então, toda essa semana a gente vai fazer o atendimento integral, das 7h30 às 6h, com as crianças, né, para que as famílias também se sintam mais seguras em ir trabalhar e ter esse lugar para deixar os seus filhos. Lucas? Tá certo, então. Muito obrigado, Patrícia. Oi, André. Oi, eu sei que daqui a pouco a gente vai voltar com esse assunto, mas só rapidamente, como é que as crianças estão reagindo? Porque, poxa, depois de um período de 6 meses em casa, com todo esse medo da pandemia, né, os protocolos, máscara e tal, como é que eles estão reagindo? E a vontade de abraçar, hein, André? Pois é, já pensou? Como lidar com isso tudo?
Olha, André, eu vou te dizer o que eu vi em outras escolas, porque aqui as crianças estão dormindo, então a gente não sabe se elas estão animadas, estão com um pouquinho mais de medo, mas nas outras escolas, sentindo das crianças e dos pais também, de um sentimento de animação, assim, de vontade, de saudade da escola, mas claro, todas muito conscientes que não podem se aproximar, que não podem abraçar, sabendo que todas as atividades que faziam antes não poderão ser feitas agora, então tem esse sentimento de alegria, de retornar, entre os pequenos um sentimento até de medo, mas tudo certo por aqui. Tem que enfrentar. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar a respeito dessa retomada das aulas. É uma retomada gradual aqui em Porto Alegre. Glauco, atenção para essa notícia, Glauco. Dá detalhes pra gente, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1 tonelada? Não, 2 toneladas? 3 toneladas de maconha na BR-386 em Lajeado. Essa maior apreensão, eu não me lembro de ter dado uma notícia dessas. 3 toneladas, Glauco? Pois é muita coisa, né? Por isso até este caminhão que você viu aí, com esta carga, tinha que ser realmente num caminhão, né? Nossa. Foi a maior apreensão de drogas do ano. O caminhão com placas do Paraná já estava sendo monitorado e foi abordado pelos agentes da polícia na BR-386 em Lajeado, na manhã de domingo. O motorista, André, olha só, já tem passagens por tráfico. E quando foi questionado sobre a carga, disse que estava transportando milho. Só que na revista, os policiais encontraram a droga embalada e escondida, misturada ali no milho. O motorista foi levado para a Polícia Federal de Santa Cruz do Sul para o registro. Ou seja, era tanta droga, que ela foi assim disfarçada no meio da carga, mas estava bem embaladinha ali, ó. E você vê, né? Ele já tem antecedentes, ou seja, ele já trabalha nesse tipo de coisa, André. Agora 3 toneladas, que coisa absurda. Olha Bom, só a quantidade esse ano, ali, ó. Não, só esse ano, hein, Glauco? Quantas toneladas de drogas já foram apreendidas? Há poucos dias a gente tinha noticiado aí que era apreensão recorde e as coisas não param, né? Eles vão quebrando o recorde em cima de outro. Não, né? e a ousadia. A ousadia, porque até então se levava em pequena quantidade, né? O pessoal disfarçava. Agora não, o negócio é em tonelada. Quer dizer, é para aprender que apreendam tudo. E ali, o que era aquilo ali para disfarçar? É milho. O milho, carregamento de milho. Daqui a pouco eles vão estar de bitrem. Olha. Ou se não, no trem mesmo, na ferrovia, sabe-se lá. Olha, do jeito que fazem, bom, até via aérea já se teve transporte, né? Porque o poderio também é muito grande, né? É verdade, agora é impressionante. 3 toneladas. E para onde ia isso tudo, Glauco? Olha, não tem aqui a informação de para onde ia, só que o fato é o seguinte, ó, isso aí iria abastecer, de repente, mais de um mercado, porque certamente é muita quantidade de droga, né? Foi apreendida a central de distribuição, né? Exatamente, isso mesmo. Até daqui a pouco, Glauco, agora meio-dia em ponto. Para quem está chegando agora, vamos falar sobre uma prisão que aconteceu de um casal envolvido na morte de uma idosa no norte do estado, lá em Passo Fundo. A mulher era a cuidadora desta idosa. Imagine, né? O perigo dentro de casa. E ela cometeu o crime com a ajuda de familiares. Pelo menos 7 pessoas participaram deste plano. Nós vamos até a Luciane Coleman, que está em home office essa semana. E a Lu tem detalhes pra gente do que aconteceu. Oi, Lu. Boa tarde, Lu. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui o SBT Rio Grande. Pois é, a polícia prendeu na manhã de hoje, então, este casal que é considerado o mentor intelectual desse crime brutal e covarde que aconteceu no dia 12 de agosto, no bairro Vera Cruz, lá em Passo Fundo, no norte do estado. Relembrando, naquela noite, 2 homens mataram a Elza Dipe dos Santos, de 79 anos, asfixiada com um travesseiro. Imagens de câmeras de segurança da própria residência dela, porque a André, ela tinha um sistema, de monitoramento dentro de casa, inclusive dentro da residência, na parte externa, mostram ali o encontro dela com esses 2 homens. Inclusive, assim, no lado esquerdo ali que a gente vê uma parte de vidro, é porque a varanda é toda envidraçada e ela mostra o reflexo, na verdade, da entrada da casa no outro lado. E esses 2 homens estariam ali para negociar o aluguel de um imóvel dela. E aí, no momento em que ela entra, a gente vê que eles vão atrás e pegam ela. Foi logo em seguida que eles acabaram, então, asfixiando ela com um travesseiro, matando. Aí eles roubaram, enfim, o veículo dela, além de eletrodomésticos, bens e joias dessa senhora aí de 79 anos. Na época, a polícia considerou um latrocínio.
né? Mas aí, logo em seguida, em flagrante, conseguiram prender o receptador do veículo e um dos executores, André. E aí o que chamou a atenção da polícia é que um dos executores era genro da cuidadora dela, que estava trabalhando há pouco tempo na casa. Pois é, aí que a polícia começou, então, a investigar. Né? A partir daí, ela começou a montar essas peças, né, do quebra-cabeça e descobriu que se tratava de um esquema em família que culminou, então, na morte da dona Elza. Tudo havia começado, André, há poucos dias, ali no início de agosto, quando a dona Elza contratou essa nova cuidadora. Na verdade, a gente está chamando de cuidadora, mas era uma trabalhadora doméstica, ajudava ela nos afazeres domésticos, porque a dona Elza, ela era muito independente, ela caminhava, ela não era acamada, né? Às vezes, quando a gente fala em cuidadora, a gente pensa naquele cuidado com acamados, mas não, ela ajudava em tudo. Aí essa cuidadora começou a levar para dentro da casa da dona Elza o marido, para fazer a manutenção aqui, um reparo ali, e os dois começaram a fazer pequenos furtos. No dia 4 de agosto, André, eles roubaram o cartão do banco da dona Elza, que estava dentro da bolsa, viraram uma câmera, roubaram, e aí foram as compras. Na verdade, quem foi às compras foi a filha, o genro do casal e ainda uma amiga. Eles foram numa loja, André, compraram 2 TVs, pneus, roupas, foram no banco, sacaram mais R$2.000, aí entregaram para o marido da cuidadora, que foi lá, botou o cartãozinho de volta na bolsa, fechou como se nada tivesse acontecido. Quando a senhora se deu conta, ela achou que o cartão dela tinha sido clonado, e aí ela, inclusive, fez um boletim de ocorrência, né? Vamos ver o que o delegado Diogo Ferreira falou sobre a montagem das peças desse quebra-cabeça. Começamos a verificar que havia outros fatos envolvendo aquela morte, em razão principalmente da apreensão do DVR na casa da vítima, e verificando o histórico, que ela tinha aquele boletim de furto, de clonagem do cartão recente, e que nós começamos a verificar as ligações. Nós verificamos que quem havia feito o furto do cartão para fazer as compras era o marido da companheira, que, por sinal, o genro havia sido preso no dia do latrocínio, como sendo um dos executores, e depois, analisando as outras câmeras, vimos que a filha da cuidadora também havia participado das compras. Então, isso tudo, todos esses fatos aí, com a análise das câmeras de segurança, com a análise da realização daquelas compras e dos saques, nós verificamos que estava tudo interligado. O primeiro furto ocorreu dia 4 e a execução foi dia 12, então foram 8, 9 dias do primeiro fato ao último. Bandidos, né, André? Meu Deus do céu. Bandidos. Tanto é que a operação hoje chamou Operação Covarde, porque foi uma covardia, né? Imagina uma senhora de 79 anos... Professora aposentada ela, né? Exato, professora aposentada, e olha só que interessante, André, ela trabalhou mais de 30 anos numa escola estadual de Passo Fundo, era uma senhora muito conhecida na área da educação, ela chegou a ter uma escola própria, né, de educação infantil, a Tio Patinhas, ela participou da APAE de Passo Fundo, chegou também a participar do núcleo do CEPERS, era uma pessoa muito atuante, muito batalhadora pela educação. E aí teve este triste fim, acabou confiando nessa pessoa que montou esse esquema sórdido e que acabou tirando a vida dessa senhora, dessa idosa. E olha só que perigo, André. O casal esse, ou seja, a cuidadora e o marido, eles tinham antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas. Então, talvez, se alguém tivesse feito essa pesquisa, conseguiria detectar esse antecedente, esse histórico do crime, né, desse casal. Que coisa absurda, gente. Um absurdo. Imagina, né, André? Você confia ali a sua casa, a sua vida, uma pessoa... Não, e assim, ó, e tu investir, o Glauco está nos acompanhando também, Lu, e tu investir, assim, na inocência, uma senhora, uma idosa, na boa fé, sabe? Aparece alguém para ajudar, uma pessoa de idade, deve ficar agradecida de alguém estar ali ajudando, enfim. E você viu que tem sempre mais ou menos o mesmo enredo, né? Conquista a confiança, você viu que botou já o marido para dentro de casa para fazer pequenos concertos, né? Você já fica assim, de certa forma agradecida. Análise de campo, né? Já botou para ele. Só que no fundo era um conluio para executar o crime. Que coisa absurda.
Um absurdo. E assim, André, 7 pessoas foram identificadas, viu, pela polícia, participando nesse esquema. Então, a gente já tem 4 presos, tá? Ou seja, 2 naquela noite do crime, sendo que um dos executores ainda não foi identificado, porque na noite do crime foi preso o genro, que participou da execução, e o receptador do veículo. O outro homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança ainda sequer foi identificado. Hoje foi preso, então, o casal, e ainda tem 2 amigos ali da família que auxiliaram e devem responder, enfim, por algum tipo de participação nesse esquema sórdido, né, André? Não, a gente vê a sequência das imagens ali, a hora que ela entra, né? Porque só para o pessoal compreender, foi o reflexo, o reflexo aqui, né, da porta que conseguiu mostrar boa parte da história. Né? Porque tudo estava acontecendo aqui, correto? Era invertido. Né? E aqui, aqui o reflexo da porta. Ela entra aqui e aqui a gente consegue enxergar ela entrando. Quando os dois olham para fora, né? Os dois olham para fora. Agora ele vai olhar para fora para ver se está tudo bem, enquanto que ela está entrando em casa. Né? Aí, ele dá uma espiadinha, vai fechar a porta agora. Né? Lembrando que lá é a rua, mas tem o vidro aqui que reflete. Aqui ela chega até a porta e agora eles entram, né? E aí dão um calço nela, um empurrão e fecha a porta e aí daí para frente, né? A gente imagina o que deve ter acontecido. Que horror, né, André? Não, e André, naquela noite, André e Lu, os vizinhos notaram, viu, a movimentação e chegaram a chamar a filha dela, que foi rapidamente, mas aí encontrou a mãe já sem vida. Diga, Glauco. Não, pudor nenhum, né? Imagina, uma professora aposentada. Sabe quanto é que ganha uma professora? Olha o que é covardia, né? Uma professora que precisava de companhia, uma pessoa já com certa idade, não tinha nome melhor que esse nome dado à operação, né? Não tem. Não, e eles investem em cima de uma senhora, né? Que tem já a idade, pode ter até um dinheiro guardado aí depois de tanto tempo, dinheiro de aposentadoria. Mas ali, eles ainda, aquele disfarce, né? Aquele disfarce que eles fazem. Um horror. E André, eles chegaram, imagina, eles roubaram o cartão dela, de repente ela não era uma pessoa senil, ela estava muito lúcida. E aí ela viu que o cartão dela, ou seja, a conta dela estava no vermelho, no negativo, e o cartão de crédito tinha excedido o limite. Aí ela pensou, né? Acabaram clonando o meu cartão. Por quê? Porque o marido da cuidadora, quando roubou, ele virou a câmera. Aí ele roubou, eles passaram o dia fazendo compras, voltaram, ele botou o cartãozinho de volta e voltou com a câmera, vida que segue, normal. Olha que absurdo isso, né? Bom, que bom que agora a polícia conseguiu esclarecer esse crime aí com o envolvimento de 7 pessoas. Lu, obrigado pelas informações. A Lu trabalhando essa semana em home office. E olha só, daqui a pouco a gente volta a conversar, Glauco, porque nós vamos mostrar e vamos falar daqui a pouco sobre a volta às aulas. E aí na sua região, as aulas recomeçaram hoje? Dê a sua opinião, né? Conta pra gente se as aulas voltaram, não voltaram, como é que está sendo esse retorno. Tem muitos pais ainda preocupados, mas tem muitos pais que estão corajosos, levando os filhos, pedindo para que os filhos usem máscaras, até porque tem muitas crianças que já estão acostumadas. Então você vai lá na nossa página no Facebook, no facebook.com/SBTRS Oficial, vai lá e deixa a sua opinião e faça como, deixa eu ver aqui, a Rosa Maria Halbert. Este ano meu filho não vai à aula não. Em primeiro lugar, quero ver minha família unida e cheia de saúde. Essa é a opinião da Rosa. Vamos ver o que a Celineide Teixeira diz: sem vacina meus filhos não vão para a escola, pois não acho seguro. Tá aí a opinião da Celineide. Valdeci Chaves, que volte tudo ao normal já. Essa é a opinião do Valdeci. Maria Trindade: ainda não me sinto segura para mandar meu filho para a escola, ainda não é hora de voltar à escola, prefiro meu filho em casa do que ir para a escola e ficar doente. Bom, o que vem acontecendo? Muitos pais estão inseguros, sim. Nenhum aluno é obrigado a voltar às aulas, tá? Isso seja na rede privada, seja na rede pública, mas é muito importante, sim, e muitos pais estão fazendo isso. Estão aguardando essa volta, esperando aí 1, 2 semanas e ver como que as coisas vão acontecer.
acontecer. Eu acho que, de fato, isso é importante, né, para que os pais tenham segurança e as crianças também. Mas a gente vai conversar mais daqui a pouco sobre esta questão da volta às aulas. Muitas escolas aqui em Porto Alegre, apesar da autorização, as aulas só devem reiniciar no dia 19 de outubro. Como eu disse, em seguida a gente fala mais sobre a volta às aulas. E olha só, o SBT Rio Grande abre espaço aos candidatos à prefeitura aqui da capital gaúcha. E hoje é a vez da representante do PCdoB, a Manuela Dávila. Em seguida a gente vai conversar ao vivo com ela. Os candidatos terão sempre 10 minutos. Então daqui a pouco a gente vai conversar, portanto, pelo sorteio. A Manuela Dávila em seguida conversando com a gente ao vivo. Muito bem, olha só, tem um recado importante para todos vocês. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é de atenção e de cuidado, e o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte da luta contra o Covid, a isenção de carência para a aquisição de novos planos Ser Previdente. Você seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 40 03 31 35, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Meio-dia e 13 minutos agora, olha só. Atenção, atenção, porque tem golpe na praça. E não é pouco, não. A gente vem alertando há bastante tempo sobre os golpes que os criminosos cibernéticos estão aí aplicando durante a pandemia. E um deles é o golpe do Fundo de Garantia. Então preste muita atenção na reportagem para saber como que eles agem e de que forma você pode evitar que seja feito com você mesmo. Olha só. Raíssa nem sabia que poderia sacar os R$ 1.045 do FGTS. Só descobriu quando viu o valor descontado do seu extrato e procurou a Caixa. Na agência, foi informada que deveria baixar o aplicativo Caixa Tem para resgatar o dinheiro. Eu tentei entrar, ele disse que eu não podia entrar, que já tinha, como se tivesse bloqueado aquela conta. Ela já tinha sido utilizada. Aí eu descobri que alguém já estava usando o tal do meu cadastro do Caixa Tem antes de mim. O mesmo aconteceu com este analista de TI. Foi um boleto e um débito de cartão. Qualquer pessoa com saldo no FGTS recebe a transferência do dinheiro para o Caixa Tem. Então, se você ainda não se registrou, a orientação é pegar o celular agora mesmo e se registrar. Nem que seja para impedir que um golpista faça isso por você e saque o dinheiro. É rápido e vai evitar muita incomodação. Falei para vários amigos, um inclusive viu que também foi vítima disso aí. Isso acontece porque o cadastro no aplicativo exige poucos dados do trabalhador. Sabendo o CPF, nome completo e data de nascimento, o criminoso pode inventar qualquer CEP, e-mail e número de telefone para acessar o app. No caso de Raíssa, o e-mail usado foi esse e o telefone com DDD 85 lá do Ceará. Ela buscou ajuda na Caixa, que 15 dias depois negou a solicitação, afirmando que não havia indicativo de ressarcimento de valores. Fizeram um saque do meu FGTS sem minha autorização. Abriram uma conta sem minha autorização. Sacaram R$1.000 sem a minha autorização. E eu não consigo fazer um BO na Polícia Federal ou ter uma segurança ou ter uma escolha de onde eu posso ter o meu FGTS. Essa fraude já está no radar da Polícia Federal. Em entrevista ao vivo ao SBT Rio Grande, o delegado federal Alessandro Maciel Lopes disse que as investigações estão concentradas em Brasília. Numa base em que são feitas análises e utilizados mecanismos de análise e inteligência para cruzamento dessas informações, identificação dessas pessoas e apuração para desmantelamento do grupo criminoso. Procurada pela reportagem, a Caixa afirmou que eventuais contestações podem ser feitas diretamente na Caixa e, quando houver comprovação de fraude, o beneficiário será ressarcido. E em 15 dias veio a resposta que eu não ia ser ressarcida, que não foi comprovada a fraude. Que dificuldade agora, hein, gente? Como assim não comprovada a fraude agora? Eu não sei se a Caixa tem tempo ainda para
eu não sei o que fazer, né, agora nesse sistema aí, mas algo precisa ser feito, porque como frágil, mostrou, né? Na reportagem ali, é muito simples, né? É muito simples. Frágil. Eu acho assim, ó, André, são duas coisas. O sistema é uma coisa e a outra coisa é simplesmente dizer não foi detectado nenhum tipo de fraude, tentar se eximir da responsabilidade de devolver o dinheiro. A culpa não é desta senhora. Ela teve o dinheiro roubado, né? O que eu lamento é que muitas vezes, talvez, as pessoas tenham que recorrer à justiça para ganhar os seus R$1.000, 1.045. Né? Olha só, agora, dias atrás, eu não lembro assim o que foi exigido uma foto minha, tá? E isso tem algumas, mas isso é sério, isso não é fraude. Mas daqui a pouco eu acho que passa por aí, né? Se conseguir se colocar para conferência no envio das fotos. Mas olha, é capaz eles mandarem uma foto tua igual. Mas aí que tá, Glauco. Aí criar algum mecanismo que tu consiga provar que é naquele dia, tu entende? Não sei, eu tô aqui falando uma coisa de uma maneira muito... Mas tem diversas situações que tu precisa reencaminhar os documentos e junto, mas aí documentos como, por exemplo, carteira de identidade. Não é só o número, tem que mandar a foto. O que dificulta um pouco, né, para o criminoso. Quer dizer, para provar que de fato é tu que está ali mandando. Talvez algo nesse estilo para que simplesmente com o número do CPF, o endereço e e-mail, o cara consegue retirar, né? Então o Lucas está bem informado sobre isso, mas eu não tenho dúvidas de que é uma fragilidade que eles talvez não suspeitassem que os criminosos fossem tão espertos. Olha, André e Glauco, a exigência de CPF hoje, tu vai no mercado, vai na farmácia e fornece o CPF para tudo. Então, é um mecanismo realmente muito frágil, até a orientação de alguns especialistas é que outros mecanismos fossem criados para evitar essa ação de golpistas. Tá certo, obrigado. Até daqui a pouco, Lucas Abate. Agora, 12:18, a gente volta a falar de esporte aqui no SBT. Já tá ele concentrado ali, o nosso artilheiro, os dois artilheiros, né? Os nossos craques. Não, ele é craque. Jeremias. Chegando com a gente, Jeremias Werneck. E aí, Glauco Pazza, que bom a gente poder ouvi-los depois daquela partida, né, de sábado do Grenal e principalmente a partir de agora, as consequências, né? Afinal de contas, como está a dupla Grenal? Pois é, André, Jeremias, eu acompanhando o Grenal ali e o Jeremias lá, dedinho nervoso, né? Clicando, publicando coisa e muita informação e um negócio que me chamou a atenção, né? 6 Grenais no ano, o Grêmio não perdeu nenhum, aliás, mantém 2 anos de invencibilidade, mas 13 expulsos, 13. Tem mais que gol, porque foram 7 gols. Jeremias, é a cara do Grenal, né? Só que não precisava ser tanto. Glauco, André, todo mundo que tá com a gente, satisfação estar aqui com vocês. Olha, é mais Grenal do que futebol, né? Porque o Grenal, às vezes, ele é trombado, ele é feio, assim. E o jogo de sábado foi feio, né? O jogo de sábado foi feio e 2 expulsões infantis, Glauco. Expulsões assim, ó, que... né? Jogadores do quilate de jogadores de Grêmio Internacional não poderiam se permitir, né? 2 expulsões infantis demais. É verdade. Tanto do lado do Musto quanto do lado do Cortez. Aliás, as críticas dos torcedores foram pesadíssimas. A rede social só se falava em Musto e Cortez. Mesmo que o Musto tenha ido ali pedir desculpas e tal, dizer que não foi a intenção dele, mas enfim. Agora eu queria falar com o Jeremias, além do resultado que determina que os dois estacionem na tabela, essa é a verdade. O Inter está mais longe do líder e o Grêmio está ali em 15º ainda, perigosamente rondando a zona de rebaixamento. O Renato disse que esse avião vai subir. Bom, vamos esperar que suba. Mas este Grêmio que pode subir, segundo o Renato, será que vai subir sem o PP, Jeremias? Porque é o seguinte, ó, The Last Dance. O cara me publica um negócio desse na rede social. A gente sabe que o Porto está atrás do PP, alucinadamente. O PP fica ou você tem alguma informação que ele pode realmente estar indo para a Europa, Jeremias? Ô Glauco, hoje é feriado em Portugal. O André deve saber, porque o André é praticamente um alemão português, né? Mas assim, ó, hoje é feriado lá, tá? Então, o que isso impacta? O período de transferências internacionais, ele só vai terminar amanhã. Então, ainda existe tempo hábil para o Porto fazer uma última proposta. Os dirigentes do Grêmio são taxativos. O PP não sai.
Mas em Portugal, os colegas portugueses com quem eu tenho conversado, inclusive algumas pessoas do mercado, empresários, etc., eles dizem que o Porto está encantado com o PP. Então existe a possibilidade de o Porto, nas próximas horas, fazer uma proposta milionária para tentar seduzir o Grêmio a liberar o PP. Eu repito, o Grêmio diz que o PP não sai, mas os portugueses, há muito tempo, eles vêm aqui, colocam um monte de moeda no nosso bolso, até uns espelhos e levam coisa embora, né? Então tem que esperar para ver, né? O negócio é isso, é esperar. Enquanto isso, o Cavani... Cadê o Cavani, André? Cadê o Cavani? Cavani... Tá com os gafanhotos. Será que tá vindo a cavalo? Não tá vindo a cavalo? Tá que nem os gafanhotos, ele não sabe por onde anda. Não, o Cavani, justiça seja feita. O presidente do Grêmio já disse, não, tá longe do Grêmio, o negócio dele é ficar na Europa. E ao que tudo indica é o Manchester United. O Cavani estaria já hoje lá na Inglaterra, negociando os últimos itens do seu contrato com o Manchester. Deve realmente jogar na Europa, então é o fim do sonho, né? Você tinha essa expectativa, Jeremias? Ou você acha que mudou no meio do caminho? Mudou porque o próprio Manchester United se dispôs a pagar, né? Eu estava falando com um colega inglês agora de manhã, eu vou enchendo o saco de todo mundo, né? Sabe qual é o valor que eles estão informando que o Cavani vai receber lá em Manchester? 200 mil libras, eu até tive que raciocinar aqui, 200 mil libras por semana, dá 1.400.000 reais por semana. Só? É quase o salário do André, né? O André ganha mais que isso. Com isso eu posso me despedindo do Jeremias, tá? Vocês são indiscretos. Estamos expondo os detalhes do André Rara aqui. Imagina o imposto de renda. Bom, mas muito obrigado, Jeremias. O André, você sabe que Grenal é aquela disputa à parte, né? Inclusive entre os torcedores, né? E nossos torcedores símbolos de Grêmio e Inter acompanharam ali. Parece que estão sem unha e sem pedaço do dedo, tá? Confere aí. Ai, que linda essa blusa, ai, do Colorado, Outubro Rosa, mês das crianças. É a Lívia, né, filha? E no mês das crianças, outubro, Marcinho, a gente precisa te cantar parabéns. Por quê, Gi? Porque já são 2 anos sem ganhar um Grenal. Ih, Daniela, nem vem que uma hora tudo isso vai acabar e a gangorra vai virar pro nosso lado. Ou será que não? Marcinho, tu tá quase... Aí, ó! Vou contar um segredo pra vocês. Eu tô louco pra gritar um gol no Grenal, tô louco, faz tempo, rapaz. Foi há 84 anos. É pênalti pro Inter, filha! É pênalti pro Colorado, quebrei os brinquedos tudo. Feito! Vamos! Vamos, Marcelinho! Nós vamos virar, Daniel! Tem uma batida ali. Eita! Eu não achei justa essa expulsão do Cortez, não. E aí, Marcinho, falei pra ti me chamar pra ser teu chefe. Fiz um nhoque da sorte, deu sorte. 2 anos sem ganhar, hoje fiz um bolinho. Parabéns. É bonito esse bolo aí. Bonito esse bolo pro dia das crianças, essas coisas todas. A criançada gosta. Gostei do bolo. Bonito bolo. Tchau. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Apaga lá, Giovanni. Vale já o parabéns para o nosso diretor de jornalismo, Danilo Teixeira, que está de aniversário hoje, né? Já vamos providenciar o presente, hein? Tu paga, mas a gente assina. Pode deixar. Tá. Gente, olha só, antes da gente continuar falando de esporte da dupla Grenal, daqui a pouquinho tem uma entrevista. Começamos hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre pelo sorteio Manuela Dávila. Primeiro a conversar em seguidinha aqui com a gente. Os candidatos vão ter cada um 10 minutos, mas é daqui a pouco. Voltando a falar de Inter e Grêmio, Glauco, me ajuda aqui.
O Grêmio joga contra o Curitiba quarta-feira, né? Aqui em Porto Alegre. E depois o Inter vai jogar com o Bragantino. Na quinta-feira, né? Isso mesmo. O que restou desse Grenal de sábado para a gente projetar aí para os próximos jogos nessa semana? Porque, principalmente com o Internacional, a cobrança está muito grande, né, Glauco? Restou a obrigação imediata de vencer. Isso é inegociável. E tem o seguinte, se o Renato quer que esse avião suba, conforme ele falou, tem que fazer um aproveitamento muito, mas muito melhor para chegar ao G4. A gente está falando em G4, tá? O problema é que o Atlético Mineiro ele se distanciou muito também, venceu o Vasco da Gama e está com 5 pontos à frente, por exemplo, do Inter, que é o segundo colocado. Do lado colorado tem essa cobrança que você falou aí em relação ao Eduardo Cudê e um time que faz muita força para jogar, mas que agora tem, digamos, um espaço que a Libertadores não tem jogo essa semana, para pensar só em Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter ainda não confirmou classificação na Libertadores, mas dá ali, quem sabe, para ajustar melhor o time, se conduzir aí como um dos primeiros da tabela do Brasileiro e pensar aí na classificação da Libertadores. Tem um tempo mais de fôlego, né, André? Agora, Glauco, a gente ficou ouvindo aí diversas opiniões e queria ouvir de ti com relação à escalação do Cudê, né, do Eduardo Cudê. Quer dizer, o que está precisando, onde que ele está precisando mexer, assim, o que ficou evidenciado no Grenal? Porque todo mundo fala isso, que ele é meio cabeçudo, assim, ele mantém algumas posições... Convicções, né? Convicções. E será que ele vai mudar agora para a próxima Ele foi partida? muito criticado, por exemplo, por ter escalado o Cudê, o Musto, perdão. O Musto que é um cara de contenção. Agora, o problema dos dois, na minha opinião, é a articulação. É aqueles caras que fazem a bola chegar aos atacantes para que eles concluam a gol. Tanto o Inter quanto o Grêmio estão com problemas nesse sentido. Lembrando que o Jean-Pierre não jogou o Grenal com Covid, André. Pois é. Sim, Covid ainda ameaça. O Napoli da Itália não enfrentou a Juventus, por quê? Excesso de jogadores com Covid. Portanto, o perigo ainda está aí. A gente falou há pouco sobre Portugal. O Jeremias falou, né? Hoje é a instalação da República Portuguesa. Instalação da República Portuguesa. Por isso é feriado em Portugal. Ora, pois. E essa história de pois não existe, viu? Em Portugal isso é coisa, é de brasileiro, viu? Brasileiro aportuguesado. Pois. Eles não falam pois. Não falam pois? Pois. Mas 2 pois não. Tá. Agora, sabe o que me chamou a atenção no futebol? Primeira vez que eu ouvi dizer que eles tinham que vestir a camisola. A camisola, eu fiquei meio preocupado. Como assim? Carro é viatura. Não é carro, é viatura. Guarda-metas. Guarda-metas. Guarda-metas é o goleiro. O goleiro. Rapaz. Tu vê que é português, mas não é brasileiro. Aí o pessoal acha que é fácil ir para Portugal. Português a gente compreende, não é bem assim. Não, e outra, quando eles falam rápido, eu não entendo, André. Mas eu comentei já aqui nos Açores, na Ilha dos Açores, a influência francesa é muito grande. Então eles falam tudo assim. E tudo é o português que está aqui, ainda por cima falando rapidinho, e é para seguir para baixo, alto, eu não entendo nada. Eu queria ver um narrador de rádio. Ouvir narrador de rádio. Deve ser aquela confusão. É incrível. Não entende nada, só sabe que ele está Mas enfim, mais um prestes aí para Portugal então, é isso? Pois é, PP é essa possibilidade, só que assim, como o Jeremias falou, a janela que a gente chama, né, que é a possibilidade de transferência, já está encerrando e o presidente do Grêmio disse, não, daqui não sai. A cobrança é muito forte, porque o Grêmio já vendeu o Everton, e aí venderia mais o PP, que seria justamente o substituto do Everton. O torcedor fica com aquilo entalado. E sabe qual é a última? Torcedor do Grêmio falando na volta do Luan. Tem muita gente querendo que o Luan volte, mas muitos dos torcedores que queriam que ele saísse do Grêmio. Vai entender, né? Cabeça de torcedor é aquele negócio. E lá também estão querendo que ele... O Corinthians quer que ele saia também. Né? É complicado. Futebol não é para leigo, viu? Não é fácil, não. É bem difícil, viu? Agora, só para encerrar, a gente que estava falando de Portugal, né, de algumas palavras, eu fui retirar dinheiro no caixa eletrônico, estava procurando o saque, não tinha, fui pedir ajuda, onde é que é o saque aqui? A senhora me mostrou assim, levantamento, está cá, é levantamento, não é saque, viu? Para brasileiro que for para lá, já se prepara então. Levantamento, não é saque. Uma aula de português com o professor André Hara. Muito bem, olha só, gente, o Rio Grande do Sul, fica comigo, Glauco. O Rio Grande do Sul concentra o maior número de cidades com um único candidato no país. 33 municípios vão ter apenas uma alternativa para os eleitores aqui no estado. Preste atenção.
As eleições nem aconteceram e Hernani Fornec, do PTB, já sabe que vai ser o próximo prefeito de Harmonia, cidade com 4.200 habitantes a 90 quilômetros de Porto Alegre. O atual vice-prefeito do município é o único candidato neste ano. O pessoal nos diz muito, fazendo campanha, candidatura única, não precisa. Não precisa, mas a gente está vindo aqui em casa de vocês, de todos vocês, levando o nosso plano de governo e colocando para vocês o nosso interesse, demonstrando o nosso interesse, né? Dizendo para vocês que nós estamos aqui e vamos estar aí depois. Pela legislação brasileira, para que um candidato único seja eleito, basta que vote em si mesmo. Isso porque precisa da maioria dos votos válidos. Brancos e nulos não são considerados. Entre os moradores de Harmonia, a situação inédita divide opiniões. É uma pena, por outro lado, que não tem até para eles mesmo, né? Porque acaba não tendo uma disputa, que isso é necessário. Por um lado é uma pena, né, que não tenha mais, mas por um lado é bom que tenha só um, que o que tem agora fez um trabalho excelente. Mesmo assim, os tribunais eleitorais reforçam a importância do voto. Votar para candidatos em eleições com cargo único é uma situação bastante importante por uma questão de legitimidade das eleições. Embora não vá alterar o resultado da eleição, não se mude efetivamente que se o candidato será ou não eleito. A situação não é exclusiva da cidade de Harmonia. Em todo o Brasil, são 107 cidades com apenas um candidato para a prefeitura. Os estados com mais municípios são Rio Grande do Sul, com 33, seguido por Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Existe uma razão para isso, é que nos grandes municípios, principalmente em capitais, praticamente todos os partidos possuem diretórios constituídos, o que não é o caso desses municípios menores. Para este cientista político, especialista em direito eleitoral, o voto é importante para a garantia da democracia. Democracia é a escolha do futuro, né? Então a participação através do voto, ela leva a um melhor ambiente de escolhas pela gestão dos recursos públicos que impactarão fortemente no futuro. E o SBT Rio Grande inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Porto Alegre. Em função da pandemia, todas as entrevistas vão ser feitas à distância. E nós começamos recebendo a candidata Manuela Dávila, do PCdoB. Candidata, me escuta bem? Boa tarde, obrigado por participar com a gente. A senhora me escuta bem? Escuto ótimo, tudo bem, André? É uma alegria conversar contigo e com todos os telespectadores, mesmo que seja à distância, tão estranho tudo, né? É verdade, mas aí temos que nos adaptar. Candidata, a primeira pergunta que eu lhe faço, a senhora se elegendo prefeita, qual vai ser a sua primeira atitude no Paço Municipal? Então, André, eu pretendo ser prefeita para, antes ainda de assumir o Paço Municipal, em 30 de novembro, começar a articulação de 4 iniciativas. A primeira delas é a gestão própria de Porto Alegre para a aquisição das vacinas assim que estiverem prontas. Eu sei que tu acompanhas que outras cidades e estados já desenvolvem essa gestão direta com laboratórios e países. A segunda ação é a pactuação com a comunidade escolar, professoras, mães, pais, trabalhadoras da educação, para nós retomarmos, recuperarmos o ano letivo de 2020. Eu sei que hoje é um dia importante, as aulas voltam, a rede municipal se vê perplexa pela ausência de diálogo da prefeitura com as escolas, mas nós queremos, recuperar o ano que perdemos com contraturno escolar no próximo ano. A terceira ação prioritária, André, é a construção de uma política de trabalho e renda focada no microcrédito e nas compras públicas municipais. A gente sabe que hoje tem um volume grande de pessoas que tornaram-se empreendedoras no último período, o desemprego é grande e é preciso que a prefeitura seja protagonista nisso. E a quarta ação, André, é a consolidação de um programa que nós chamamos de Fome Zero Municipal, que é a articulação de um conjunto de iniciativas para que a gente garanta que Porto Alegre não veja a fome voltar, o trabalho infantil voltar em pleno 2021. Candidata, participam comigo o colega Glauco Paza, que está na redação, e numa escola está o Lucas Abate. O Lucas já pode fazer uma pergunta na área de educação, Lucas? Acho que teve... Olha, Lucas... Eu não enxergo você. Tá bem. Não, é que nós tivemos um problema com o áudio do Lucas, mas o Glauco segue com a pergunta, né, Glauco?
Pode ser. Candidata, boa tarde. Um prazer falar com a senhora. Eu queria saber a respeito da equação relacionada ao transporte coletivo. A gente vive momentos aí de muita discussão. Custo da passagem, o custo de operação, diminuição na quantidade de ônibus disponíveis para a população. Como é que a senhora vê essa questão e como solucionar para tentar com que esse custo, o preço da passagem, não seja elevado? Glauco, sabe que eu tenho notado e estou muito feliz por notar o interesse do SBT com essa pauta. Na semana passada, ainda conversei com um de vocês sobre isso. Tem alguns objetivos nossos no programa e eu queria elencá-los. O primeiro deles é a retomada da gestão pública sobre o transporte público. Por quê? Hoje a Câmara de Compensação Tarifária, que é um espaço importante na gestão do preço da tarifa, né, da composição da tarifa, ela não está na mão da Prefeitura, mesmo que a lei diga que ela deve estar. A Câmara de Compensação Tarifária está na mão dos empresários. Então, eu vou retomar a Câmara de Compensação Tarifária, o comando dela para a Prefeitura. Com isso, a gente pode fazer a abertura da planilha de custos e buscar a redução da tarifa. Nós também queremos buscar a redução da tarifa com outras fontes, né? Uma das fontes é uma parte dos recursos do IPVA, a segunda é o montante de recurso que vem das multas e estacionamentos da IPTC, né, que precisam ser colocadas nesse fundo, e a terceira delas é parte do recurso de um aplicativo próprio que nós queremos criar para taxar menos os trabalhadores e conseguir mais recursos para a Prefeitura. Tu abordas outra questão importante, Glauco. Vê bem, a Prefeitura agora celebrou judicialmente um acordo com as empresas que não leva em conta a maior reclamação da população. Então, a Prefeitura vai repassar 39 milhões para os empresários, né? Colocando o emprego dos cobradores em risco, e as pessoas, as mulheres e homens que têm pessoas com deficiência, os nossos idosos, sabem o papel dos motoristas e dos cobradores nos nossos ônibus. Então, celebra um acordo que pode demitir esses trabalhadores e mais, que não coloca no centro a recuperação de linhas nas nossas comunidades mais distantes. Então, nós precisamos de uma Carris mais forte no próximo período, justamente para dar conta dessas regiões desassistidas da cidade e ser a balizadora do transporte público, como foi no período que nós tínhamos o melhor transporte coletivo do país. Porto Alegre já teve, hoje nós não temos o melhor, hoje nós temos o mais caro. Então, para isso é preciso ter em mente, gerir, trazer a gestão e enfrentar o tema das tarifas. Nós temos ainda um pouco mais de 5 minutos. Candidato Lucas Abate vai fazer uma pergunta para a senhora. Agora sim, podemos ouvi-lo, Lucas? Agora sim, André, pergunta sobre a área da educação. O que a gente percebe é que se tem uma disparidade muito grande entre as escolas municipais. Se a gente for considerar ainda escola municipal e escola privada, é uma diferença muito grande. Eu queria saber da candidata, se eleita, o que vai fazer para tentar equiparar, nivelar as escolas municipais aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Lucas? Uma alegria conversar contigo. Apesar de eu não estar vendo tu, o Glauco e o André. Essa tua pergunta é uma pergunta extraordinária, Lucas, porque eu acho deplorável que nós tenhamos perdido o projeto da construção da escola pública ser a melhor escola da cidade. Eu quero ser a prefeita que vai lutar para que a escola municipal seja a escola de referência da cidade. Não só no índice do IDEB, também no IDEB, né? Mas com práticas, com a biblioteca aberta para a comunidade, com o uso de novas tecnologias do ponto de vista de eletricidade, como podem ser o painel solar, na alimentação que essas crianças podem receber, com a compra pública que eu citei lá na abertura, na conversa com o André, garantindo alimentos dos nossos agricultores, fomentando a economia, mas tendo comida digna, né, de qualidade na mesa para as crianças. Mas, além disso, Lucas, existem alguns elementos da gestão educacional da cidade. Então, em primeiríssimo lugar, nós acreditamos que o recurso do Fundeb deve ser utilizado para ampliar o número de horas que as crianças passam na escola aprendendo, que é que nós convencionamos chamar de escola integral, né? Com o recurso do Fundeb, nós devemos fazer isso e devemos garantir aquilo que diz a lei. O que diz a lei? 100% das crianças na educação infantil, 4 e 5 anos. O que isso tem a ver com qualidade, Lucas? Isso tem relação com a ideia de que a criança chega mais preparada. Eu tenho uma filha de 5 anos e eu faço com ela, eu cumpro a lei com a minha filha. Eu quero cumprir a lei para os filhos de todas as mulheres da cidade. Por que a minha filha de 5 conhece as letras? Porque ela está na escola. Por que a minha filha que fez 5 agora, em 27 de agosto, conhece parte básica das aplicações matemáticas? Porque ela está
na escola, né? Agora não em função da pandemia, não presencialmente. Então, a educação infantil tem vínculo direto com como a criança chega na escola de ensino fundamental. Além disso, Lucas, nós trabalhamos com a ideia da gestão democrática, da capacitação permanente das professoras e professores, do foco na aprendizagem e dessa aprendizagem ser medida escola a escola. Mais 2 minutos. Sabendo... Oi? Mais 2 minutos, perdão, só para dizer. Perdão, achei que o Lucas estava querendo complementar a pergunta, André. Sempre sabendo que esse plano pedagógico, né, e essa busca da melhoria da qualidade deve reconhecer que as escolas da rede municipal estão inseridas nos lugares de maior vulnerabilidade. Para mim é sempre interessante dizer, Lucas, que a escola pública de melhor resultado no IDEB é a escola que fica dentro do Parque Moinhos de Vento, ou seja, veja como a vulnerabilidade tem impacto na qualidade. Então, além dessas propostas que são relacionadas à escola e à escola de educação infantil, eu tenho um compromisso com a criação da renda básica para a primeira infância. Por quê? Porque nós vamos ter que disputar fortemente com a evasão escolar. Porto Alegre precisa saber que as suas crianças mais pobres, mais empobrecidas, voltaram para sinaleiras. Não pode fechar os seus olhos, precisa disputá-las. Bom, agora nesse 1 minuto e 40 final que nós temos, candidato, o Glauco gostaria de complementar e já emenda o tempo final para a senhora se despedir. Glauco. Não, rapidamente, nesse tempo que resta, o que dá para fazer do ponto de vista da prefeitura para diminuir a violência urbana? Muitas coisas, né, Glauco? A iluminação tem relação com isso, o uso adequado dos espaços públicos, parques e praças, sem grama alta, com esporte, com cultura, tem relação direta com isso. A reintegração, porque hoje Porto Alegre foi cercada virtualmente, mas as câmeras precisam estar ligadas para que a gente tenha o bloqueio virtual da cidade. E eu tenho um compromisso, Glauco, além do tema geral da violência, do seu enfrentamento, da construção de uma cultura de paz na rede escolar. Nós precisamos formar crianças e jovens com outros valores, em que a violência não seja um padrão de comportamento social. E, além disso, eu quero reduzir o número de feminicídios. Porto Alegre teve uma redução dos homicídios e não teve essa redução nas mortes de mulheres. Ao contrário, por isso quero construir de forma descentralizada equipamentos de acolhimento às mulheres. Quero agradecer ao SBT, agradecer a ti, André, ao Glauco, ao Lucas, e dizer que o nosso compromisso é o compromisso de construir uma Porto Alegre solidária. Eu e Miguel Rosseto temos a honra de representar o projeto daqueles que lutam pela dignidade de cada mulher e de cada homem. Quem acredita na necessidade de mudar, peço por gentileza, por favor, que se engaje conosco, entre nas nossas campanhas e que vote no 65. É possível construir um caminho que não seja o do abandono da cidade ou das obras paradas. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, candidato Manuela Dávila, pela sua entrevista com a gente. Portanto, a partir de hoje, os candidatos vão ter sempre 10 minutos, né, para a gente conversar e ter aí uma ideia do que pretende fazer, ser eleitos para comandar a Prefeitura de Porto Alegre. Muito bem, agora 12h44. Olha só. Este mês, a Salute, uma rede de cuidados, né? A saúde tem uma grande oportunidade para a sua saúde. Nós estamos no Outubro Rosa, mês de cuidados com a mulher, um mês de prevenção. E pensando nisto, a Salute tem preços especiais para as clientes em diversos exames. Quer um bom exemplo? No IMI, né, o nosso centro, né, de diagnóstico parceiro, o IMI, você faz mamografia mais ecomamária por apenas R$100. E tem mais. Para as novas associadas, acesso à consulta com ginecologista e exame preventivo sem nenhum custo adicional. Venha para a Salute, são 24 anos de experiência com mais de 20 especialidades e mais de 1.000 opções de exames. Não é plano de saúde, é solução. Salute, ligue 3014 1111 e seja mais um associado. Consulte as unidades e tenha a Salute de domingo a domingo. Salute, sua saúde sempre, sempre em boas mãos. Muito bem, atenção, olha só, um homem, ele foi numa loja de revenda de motos. E aí, o que ele fez, Glauco Pazza? Na maior discrição. Ele foi em busca de uma moto e levou a moto. O que a gente vai fazer numa loja de motos? Levar a moto, né? Só que ele não pagou. Esse foi o probleminha. E não é qualquer moto. Os entendidos aqui, ó, certamente vão reconhecer uma Kawasaki, uma moto esportiva avaliada em R$40 mil ou mais que isso, tá?
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem, já de capacete, aparece empurrando essa motocicleta aí, ó. Dentro da loja, ele monta e sai andando. Hein? Quer saber? 10 para o meio-dia, quer dizer, num horário... Dá tempo de passar no posto, abastecer, dar uma volta, fugir. O pessoal tá com fome também, né? O pessoal da loja, todo mundo querendo almoçar, assim, só pensando no almoço, que foi a hora que... Agora eu entendi a expressão, Glauco. Tu viu que ele sai ali assim, ó. Olha aqui, assim, ó. De fininho, né? Quietinho pelo canto, você vai embora. Saiu de fininho, Glauco. Levando uma moto. Isso aconteceu numa loja que fica na Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Aconteceu na sexta, as imagens foram divulgadas no final de semana. Olha só, a polícia ainda não localizou a moto e nem este motociclista aí, o larápio que entrou, pegou, saiu, não pagou e desapareceu completamente, tá, André? Como eu disse, na sexta-feira ele cometeu esse crime aí e deve ter passado bem o final de semana, andando apesar da chuva, né? E sabe-se lá o que ele vai fazer com essa motocicleta aí. Pois é, vai comprar, vai repassar, vai ficar para ele. Comprar eu acho que não, viu? Vai vender, né? Não comprar. Vai tentar vender mais barato, alguém vai comprar, eu queria dizer isso. Mas ele tava com, tu viu que ele bem disfarçado, ele foi com uma galocha improvisada ali nos pés, tu viu? Né? Não queria correr o risco de se molhar, ficar todo, né? Amarrou um saco plástico que é muito comum a gente ver. E outra, uma moto dessas anda rápido, né? Aí a chuva, logicamente, que você tem que se proteger, né? Agora, ele estava protegido. Será? Eu soube de um caso no estacionamento de um mercado de alguém que queria comprar uma moto, né? A pessoa que ia comprar ligou, disse, pode levar no supermercado que tem mais movimento, não tem perigo e tal. Aí foram no supermercado. Aí o cara disse assim para o vendedor, posso dar uma voltinha? Tá até hoje. Que coisa, né? Tá até hoje. Então ele não sabe nesse caso aí, porque, poxa, a chave da moto tava onde, entendeu? Eu imagino assim, André, aquelas pessoas que chegam para dar uma olhada no produto, né? Você não tem como impedir, até porque é um possível comprador, tá de capacete. Por quê? Porque já é um motociclista, subiu na moto para experimentar e aí, essa moto hoje não precisa nem pedalar. Ela pega aqui no botão, você dá a ignição ali e sai andando. E o cara pegou chuva, hein? Pegou muito a chuva. Por falar nisso. Ele empurrou um pouquinho para não fazer tanto barulho. Depois ligou ela e se foi embora. Ele deve estar pegando chuva. Falar em chuva, tá na hora da gente falar da previsão do tempo. Chegando com a gente, está Elcias de Rosa, no mês, né, de alerta ao câncer de mama. E a gente vai falar muito essa semana, porque com a pandemia, muitas mulheres não foram buscar fazer exames. Um número muito grande de pessoas que não estão comparecendo aos postos de saúde. Um alerta que a gente já faz aqui. Mas, Estael, estamos aí começando essa semana com, como os meteorologistas gostam de dizer, com 2 episódios de chuva. É isso mesmo, mais uma semana de instabilidade, de umidade. Eu sei que a gente tem recebido muitos reclames, não, quando é que para de chover, quando é que a gente tem uma folga. Vamos começar então pela imagem de satélite, vamos mostrar como é que está a situação agora. A gente vê aqui ela, né, a umidade, muitas nuvens aqui cobrindo boa parte do norte da Argentina, Rio Grande do Sul. Todas essas nuvens que estão por aqui trazem mais umidade mesmo do que chuva. A gente não tem chuva forte nesse momento, não tem nada preocupante, mas nas próximas horas um ciclone extratropical vai se formar no oceano. Peço para colocar a tela do ciclone aí, pessoal da produção, para mostrar justamente a posição dele. Isso vai acontecer entre o final da tarde de hoje e o começo da terça-feira. É um ciclone extratropical, não é ciclone bomba, é um ciclone que vai se formar próximo realmente aqui do litoral sul gaúcho. Aqui é um sistema de baixa pressão, a pressão no centro é menor que nos arredores. O vento vai fazer esse movimento aqui no sentido do ponteiro do relógio e tem alerta, vento forte desde o Chuí até a região de Mostardas, 60 a 80 km por hora. Vento forte também aqui na Costa Doce, na casa de 60 km por hora. Grande Porto Alegre, final da tarde, hoje à noite também com rajadas de vento. Em termos de chuva, não se prevê nada muito importante, mas se trata de ciclone, André, e às vezes pode surpreender e trazer algum episódio de chuva forte nessa região aqui no setor leste. Nas outras áreas, o tempo tende até a firmar e aí amanhã esse ciclone ele vai se afastar rápido para alto mar e teremos uma terça-feira de sol. Amanhã uma trégua na instabilidade.
instabilidade, um dia bonito, ensolarado. Previsão para hoje à tarde, antes disso, 28 graus em Santa Rosa, porque o vento já está nesse movimento de trazer a formação do ciclone. 21 graus em Santa Maria, 24 em Caxias do Sul, 26 em Novo Hamburgo, tempo abafado hoje à tarde, 20 graus em Pelotas e deve ter instabilidade lá e tempo seco com 21 graus em Uruguaiana. Mas, como tu falou, são 2 episódios de chuva. Tem essa chuva associada ao ciclone e o segundo episódio entre quarta e quinta-feira. E é uma ótima notícia porque faz praticamente 4 semanas que não chove aqui no noroeste do estado. Então vai voltar a chover na metade norte do Rio Grande do Sul. Eles tiveram quase 40 graus, foi na sexta-feira, Exatamente, né? É muito calor. E a gente com frio aqui e eles com calor ali no mesmo estado. Exatamente. E aí vamos falar do mês de outubro. O Glauco Paza, não sei se nos escuta, me fez um pedido na semana passada. Então vamos trazer o calendário do mês de outubro. E a notícia, Glauco, não é muito animadora, não. Aquela pilha de roupa que tem na tua casa, ela vai seguir. Meu Deus Tá do céu. difícil achar uma janela de tempo seco. Mas tem, olha aqui, vejam só. Pô, gostei do aqui a calendário. perspectiva de chuva, a gente deve ter tempo seco aqui no dia 11, 12 e 13. Ou seja, próximo fim de semana é hora de lavar roupa, lavar carro, colocar tudo em dia. Por que eu digo isso? Porque vejo que vem depois chuva, 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 chuva. Oba. Depois só uma janela que lá entre os dias 23 e 25 e também depois mais pro final do mês a gente volta a ter. Gostei desse Legal, calendário. né? Vou botar na geladeira isso aí. Exatamente, ó. já É bem pra se didático. organizar. E aí a gente faz assim, ó. Estael acertou. Aí a gente vai chegar no final do mês, aí a gente Vamos vai fazer um saldo aí. A Exatel. Né? A Exatel. Mas olha, a previsão muda, estamos na primavera, calma lá. Não, tem que atualizar essa previsão diariamente. Eu sempre brinco, né? Se não fosse uma previsão, ia ser a certeza do tempo, exatamente. né? Então não podemos fazer a certidão viu, do tempo. Em resumo, Glauco, outubro ainda é um mês muito úmido, é um mês que vai ter muitos temporais, então tem que ficar atento aos alertas meteorológicos e se organizar na rotina, né? Na maneira que for possível, né? Porque então, tá vai predominar eu os acho dias o seguinte, de instabilidade. Cueca vira de lado, André. Ai, não Cueca quero saber virar desses de lado. detalhes. Pronto. Tá bom. Porto Alegre, nos próximos 4 então. dias, amanhã tem sol, aproveitem amanhã, viu, Porto Alegrenses, Olha. depois chuva na quarta, quinta-feira céu nublado, mas vejam, temperatura amena no restante da semana. Quinta-feira a gente se encontra com um pouco de sol, então, não é mesmo, isso aí. Estael? Beijo, até quinta-feira, muito obrigado. Gente, atenção, informação que chega agora. Mulheres estão protestando agora de manhã, né? Nesse momento, inclusive, em frente ao Palácio Piratini, aqui em Porto Alegre. Elas reivindicam o quê, hein, ô Glauco? Olha que situação delicada, André. Essas mulheres, elas pedem o retorno das visitas nas prisões e sugerem que seja liberada a visita de ao menos uma pessoa por preso. Elas alegam que já estão há 7 meses sem poder visitar os companheiros. Logicamente que é uma consequência da pandemia. A gente sabe que este clima também não ajuda dentro dos presídios, porque os detentos também querem as visitas, né? Mas é uma situação de saúde pública. Mas, e aí, André? Mas hoje eu escutei que está sendo discutido um plano para começar as visitas, né? Pois é, proporcional, né, de forma gradativa, mas essa manifestação já estava programada, essas esposas, parentes de presos querem que isso seja retomado imediatamente devido ao grande tempo, 7 meses sem visitação. É um retorno que deve acontecer hoje. Eu acho que a gente já deve ter uma posição, porque, pelo que eu entendi, são 6 meses. Mas né? tem que tomar uma série de medidas, né, André? Mesmo que seja decidido agora, vai retornar a visita, como é que vai proceder o próprio presídio em relação àquelas pessoas que visitam? Tem que medir a temperatura, tem que ter álcool, enfim, essa série de protocolos. Olha só, eu vejo aqui, ó, inclusive, a partir do dia 16, né? A partir do dia 16 a gente já vai ter as visitas serão liberadas. Ó, plano prevê retomada de visitas, site do governo do estado aqui, em presídios a partir do dia 16 de outubro. A suspensão das visitas presenciais em unidades prisionais no estado vai ser prorrogada por mais 12 dias. A decisão está... sim. Talvez por essa decisão de ser a partir do dia 16, exatamente, houve então esse protesto que acontece nesse momento aí. Aqui, acontece agora, aqui em frente ao Palácio Piratini. Muito bem, vamos falar sobre a volta às aulas? Porque há muita discussão nesse retorno às aulas, né? A Prefeitura aqui de Porto Alegre enviou um ofício para o Ministério Público contra a campanha do Sindicato dos Municipários. Sabia? O Lucas tem as informações, uma campanha que vem chamando a atenção, não é mesmo, Lucas?
Isso, André, uma campanha que acontece nas redes sociais e também em avenidas de Porto Alegre, com outdoor, que diz um slogan: não deixem os alunos carregarem a culpa pelo resto da vida, escolas fechadas, vidas preservadas. E algumas dessas imagens, campanhas, apresentam a imagem de uma criança chorando. A Prefeitura, de certa forma, entendeu que isso é abusivo, então enviou nesta manhã para a Promotoria de Infância e Juventude um documento alegando que essa campanha afronta os direitos da criança e do adolescente e também tenta boicotar as medidas sanitárias que foram estabelecidas pelo município. A Prefeitura também publicamente repudiou essa campanha, disse que explorar a imagem dessa criança que aparece chorando para tentar impedir o retorno às aulas é uma irresponsabilidade. Portanto, o caso agora está com mãos do Ministério Público, que está analisando essa situação. Tem um embate aí entre a Prefeitura, o Sindicato dos Municipários, a Prefeitura já garantindo que é seguro retornar às aulas nas escolas municipais, como a gente mostrou nessa escola infantil aqui, mas o Sindicato dos Municipários afirma que ainda não tem segurança. E até no último dia 25 de setembro aprovou um estado de greve para, caso tivesse de fato a retomada das aulas, fosse feita uma nova assembleia para ver se de fato entrariam em greve ou não. Mas agora está tudo indefinido, algumas escolas já retomaram, escolas particulares também. A previsão é que a partir do final do mês seja mais intenso, mas hoje pela manhã algumas escolas já retomaram as aulas presenciais, como a gente assiste agora na reportagem, André. Foram mais de 6 meses de escolas fechadas. Na retomada do ensino presencial em Porto Alegre, tudo está diferente. Nesta escola particular, já na entrada, o monitor verifica a temperatura dos alunos e distribui álcool em gel. Os pais deixam os filhos nesta espécie de drive-thru. E a partir daqui, só entram estudantes e funcionários que não apresentarem sintomas da doença. Por enquanto, apenas o ensino infantil foi retomado. Uma retomada gradual, respeitando todos os protocolos e trazendo assim tudo que nós conseguimos planejar em termos de segurança, a importância da adaptação das crianças neste novo modelo, nesse novo formato. Os pais que não se sentirem seguros, enfim, que não quiserem trazer os filhos para a escola, serão atendidos ainda na modalidade remota. A escolha de retornar ou não cabe aos pais. Acho que a volta às aulas é necessária, porque se a gente ficar parado, tudo continua parado. E a pandemia acho que não vai acabar, esse vírus não vai embora tão cedo. Então eu estou feliz sim com a volta às aulas. O protocolo da escola, criado em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, também prevê um plano de contingência. Ele é uma continuidade do plano de monitoramento de casos suspeitos ou confirmados. Então, a detecção precoce de um caso suspeito, retirando esse aluno da sala de aula para a investigação com vistas à testagem e o acompanhamento dos demais alunos. Pelas regras da Prefeitura da capital, podem retomar as atividades presenciais, a educação infantil, o terceiro ano do ensino médio, cursos profissionalizantes e ensino de jovens e adultos. O número de alunos por sala será limitado a 15. E se alguma turma registrar 2 casos, as aulas serão suspensas por 10 dias para o grupo. Escolas estaduais que apresentarem condições sanitárias retornam a partir de 20 de outubro. Não é o caso da Escola de Ensino Médio Tuiuti, em Gravataí. O colégio, que antes da pandemia foi pauta aqui no SBT devido à falta de estrutura, emitiu comunicado afirmando não ter condições de retornar. A escola tem o mesmo cenário de antes da pandemia, né? Então, o que já era ruim antes, agora está ainda pior. Eu tenho 16 salas de aula, mas eu só tenho 4 prontas, próprias para serem usadas. Eu tenho 12 salas interditadas. Então, eu teria que dividir os alunos nessas 4 salas. Também tenho déficit de banheiros. E outras coisas, como falta de material, né? O governo está para mandar, mas não chegou nada ainda. Que todos os pais assinem, que dê 100% não de aulas presenciais, né? Porque a gente tem condições de cumprir com o decreto do governador, né? Sem salas, sem professores, sem funcionários.
O Lucas, o que é importante também é essa orientação que estão dando para os pais, né? Que os alunos que estão indo ao colégio, que mantenham o distanciamento dentro de casa, principalmente, né? Das pessoas com mais idade, as pessoas que estão em um grupo de risco. E isto é importante porque aos poucos também os pais vão acompanhando a evolução e vão, quem sabe, mudando até a opinião. Daqui a pouco vai levar o filho de volta à escola, enfim. É um momento de aprendizado, certamente, para todos, né, Lucas? Sim, André, e vale a gente sempre lembrar, não é obrigatório todo mundo voltar, volta apenas quem se sente seguro, os pais que sentirem segurança, os alunos que não quiserem podem permanecer em casa. Mas aí entra um questionamento que foi feito pelos professores, principalmente da rede estadual, porque hoje eles estão dando aula só em casa, aula de forma virtual, depois vão retomar o atendimento presencial e terão também que dar a aula à distância. Então, por isso, se tem esse questionamento também por parte dos professores de como vai ser esse trabalho para atender o público presencial e virtual. Obrigado, Lucas Abate. Um grande abraço, boa tarde, até amanhã. E atenção, olha só, a primeira edição da Expo Inter Digital terminou agora no final de semana. Sem público, né? A feira foi totalmente transmitida pela internet. O parque era só deles. 1.000 animais de 18 raças foram levados a esteio na edição desse ano da Expo Inter. Sem público por causa da pandemia, leilões e provas foram transmitidos pela internet. No último dia da feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, visitou o parque. Junto com o governador Eduardo Leite, os dois acompanharam as últimas provas e descerraram a placa dos 50 anos do Parque Assis Brasil. Essa façanha, ela vai ficar na história aí por todos aqueles que se sacrificaram e fizeram esse trabalho. O governador também visitou o pavilhão da agricultura familiar. O espaço funcionou como drive-thru. Cerca de 2.000 carros passaram pelo local até esse domingo. A plataforma digital da Expo Inter somou 187.000 acessos durante a feira. O que fica aqui, além do resultado econômico da movimentação, que foi relevante, é também o resultado do efeito de demonstração, da resiliência, da resistência. É isso aí, que no ano que vem seja novamente presencial, porque é uma festa. O velho sempre. Normal. É uma festa sempre para todos nós. E atenção para essa imagem aqui, Glauco, conta pra gente de um idoso que, rodou com a picape dele, isto em Canela, na Serra, e chovia, hein, Glauco? No centro de Canela, o motorista da Fiat Strada bateu em um carro que estava estacionado. A picape tombou no meio da rua. O acidente aconteceu na rua João Pessoa, como eu disse, no centro de Canela, por volta das 10 horas da noite de sábado. Moradores correram para prestar socorro e chamaram o corpo de bombeiros. A equipe de resgate precisou retirar partes da caminhonete para poder retirar o motorista. Ele foi encaminhado apenas com ferimentos leves ao hospital. Ainda não se sabe, André, por que o motorista bateu no outro carro. O trânsito teve que ficar bloqueado, logicamente, para fazer esta retirada, este resgate do motorista no centro de Canela, André. Pois é, que susto, hein? Agora com chuva, tudo fica mais, né? Chuva, carro em movimento, fica mais leve, qualquer batida é um perigo muito grande. Bom, tá na hora da gente encerrar, mas a gente quer fazer uma homenagem. Um cara que é um amigo da gente, um cara que é o nosso diretor, o cara que é o nosso líder, tá de aniversário hoje, ele tá aí pertinho de ti. Pede pra ele, vamos chamar ele aí, vê se ele vem. Cadê o Danilo? Recebe a nossa homenagem, o Danilo Teixeira. Aqui atrás. Olha ali, aqui tá a foto do nosso querido Danilo Teixeira. Tá lá ele, ao vivo, lá atrás de ti ali, Recebe o nosso abraço, Danilo. Parabéns de todo o grupo do SBT. Ele já se escapou, saiu correndo, foi pela tangente, né? Receba o nosso abraço, Danilo é uma grande pessoa, um grande profissional hoje. Termina o jornal, tem bolo, André. Termina o jornal, tem bolo. Opa! Então assim, Danilo, a pedido de toda a equipe, um abraço para ti, de muitas felicidades. O Danilo é um daqueles caras que ele é muito dedicado ao que faz, é muito humano, que é um exemplo de pessoa, então vai aí o nosso reconhecimento, Danilo Teixeira, nosso diretor de jornalismo de aniversário. Não vou perguntar para a chefe, a gente não pergunta quantas primaveras, né? Mas ele é bem novinho. É bem novinho e com um talento excepcional. Danilo, grande abraço. Ficamos por aqui, Glauco. Voltamos amanhã a partir das 11h40 e hoje, 19h20, segunda edição, com Marcelo Chemali. Obrigado pela audiência e pela companhia, viu? Beijo a todos. Até.